Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, Dia dos Namorados, eu vim trazer pra vocês algumas indicações que são ótimas pra dar de presente pra pessoa que você ama, mas também são os melhores livros que eu li esse ano até agora. Então são as melhores leituras de 2023 pra mim nesses primeiros 6 meses. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então por favor não se esquece. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, não precisa ser livro, qualquer coisa. Por favor, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito e não altera o valor pra vocês. É só pegar esse link que eu deixo aqui no box de descrição e favoritar na aba do seu navegador, que assim você me ajuda sempre que for comprar alguma coisa e o valor pra você nunca muda. Também temos o link da Shopee, então fica aqui embaixo também no box de descrição o link da minha lojinha da Shopee, que é os meus desapegos da estante, então eu sempre deixo aqui em todo vídeo. Só que esse link também é um link de afiliado da Shopee. Então se você quiser me ajudar comprando qualquer coisa na Shopee, eu ganho uma comissão pela venda também. Então me ajuda muito e o valor para vocês não muda, tá bom? Lembra de usar o link. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, como eu já disse, meu nome é Paola, aqui no YouTube tem vídeos 3 vezes por semana, eu tô tentando incrementar o vídeo todo dia nos shorts, e aí eu preciso do engajamento de vocês, né, pra sempre dar certo mais conteúdos por aqui. E é isso, vamos ao vídeo que eu tenho muita coisa boa, né, pra falar pra vocês nesse vídeo, eu tô bem animada. Como eu disse, eu resolvi pegar aí dos livros, de todos os livros que eu já li em 2023, os melhores pra fazer tipo um melhores do ano antecipado, de metade do ano assim. E eu tava olhando que eu li poucos livros, mas eu li muito livro bom. Então tem alguns itens dessa lista que vai ter 2 respostas. Mas mesmo assim foram livros maravilhosos e que eu realmente indico por algum motivo ou outro. Eu lembrando, gente, que nesse começo de 2023, nesses primeiros meses, eu tive muita dificuldade para ler, porque eu estava em ressaca literária. Eu ainda tô com uma frequência bem menor do que eu costumava ler, o que eu não gosto muito, né, mas tô tentando aí com força, com garras e dentes, sair dessa ressaca literária. E aí eu li pouco, mas eu li livros maravilhosos. Inclusive, eu tive poucas decepções até agora nesse ano. E eu vim falar pra vocês os melhores, porque as decepções eu deixo pra um segundo vídeo, né? Hoje é Dia dos Namorados, vamos falar de coisa boa. E se você quiser um vídeo de decepções até agora, deixa aqui pra mim nos comentários. Em quinto lugar nessa lista é dessas respostas que eu vou dar 2 livros pra responder. O primeiro é Loucos por Livros, porque não podia ficar de fora dessa lista. Loucos por Livros foi um livro que eu amei ler. Apesar de ter demorado muito a ler esse livro, eu demorei por causa da ressaca literária, não foi pelo conteúdo da história. Aqui a gente tem vários clichês acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem os inimigos que se tornam amantes, a gente tem uma época de férias de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, se eu não me engano, de Londres, eu acho. Não lembro, gente. Enfim, uma cidadezinha de interior. E aí a gente tem também o clichê dos protagonistas que amam ler livros e que trabalham com livros. Então a gente tem também esse clichê da pessoa que ama ler dentro de um livro. A gente tem muita coisa, é muito clichê aqui. E basicamente a gente tem a história de uma menina que ela é agente literária. E ela é conhecida como, tipo, tubarão, porque ela é focada demais no trabalho e por isso ela deixa os relacionamentos em segundo plano. A gente tem a irmã dela que propõe pra ela uma viagem de férias pra ela espairecer um pouco, e a irmã dela tá grávida e tem uma vida completamente diferente da dela.
E aí a gente vai ver também essa agente literária que tem um arqui-inimigo, né, que eles não se gostam e que ela já tentou vender para ele uma história de um dos autores que ela agencia e ele não gostou. E aí eles têm essa rixazinha, eles vão se encontrar nessa cidadezinha de interior onde ela está passando as férias. E aí a gente tem um convívio que começa ainda no começo com muita intriga, muita briguinha, muita implicância, mas que vai se transformando numa amizade, depois vai se tornar outra coisa, porque tem sempre uma tensão entre os dois. E eu amei essa história, eu amei a escrita também da Emily Henry. É um livro super leve, que dá pra ler, tipo... Dá pra ler super rápido, gente. É porque eu realmente estou em ressaca literária e aí eu tô demorando muito pra conseguir terminar minhas leituras, mas eu amei esse livro e não podia estar fora dessa lista. Indico pra caramba, tá em 5º lugar. Também em 5º lugar, eu vou colocar outro que eu amei, que foi Era Uma Vez um Renegado, porque é um romance de época e eu não podia deixar fazer essa lista sem um romance de época. E esse livro eu acho que eu... coloco ele na mesma categoria de favorito do Loucos por Livros, porque são livros que eu amei a leitura, que me envolvi muito, que eu queria sentar e devorar a leitura, mesmo que eu não conseguisse, mas era o sentimento que ele me passava. Tava sempre querendo voltar para essa história. Mas é um livro que, apesar de ser maravilhoso, é cheio de clichês, né? E calmo, né? Tranquilo, sem... te fazer refletir muito, sem mudar a sua vida, mas ainda assim que te deixa um quentinho no coração. E esse livro, ele vai mostrar também alguns personagens que a gente viu na outra série da Lorraine Hatch, que é a série dos irmãos True Love. E esse livro aqui, ele vai falar do irmão da mocinha, que é protagonista do último livro daquela série, que é A Tentação do Bastardo. Aqui a gente tem a mesma mocinha aparecendo nessa história, mas aqui o foco é o irmão dela e a melhor amiga dela, que também tem o clichê da rixinha dos dois protagonistas que se odeiam, eles se implicam o tempo todo, é de inimigos para amantes também. Só que aqui a gente tem um adendo que eu amo ver em livros, que é quando o mocinho se apaixona primeiro e ele é meio que cadelinha dela a vida inteira. Ele foi apaixonado pela irmã, melhor amiga da irmã, mas ele sempre soube que ela queria um herdeiro, um cara com título, um lord com título, e ele é um segundo filho, ele não vai herdar nada. E aí também tem a questão da família dele e da Althea, que é a protagonista do último livro, né? Os pais do mocinho aqui, o pai dele é acusado de traição contra a coroa. E aí eles vão ser renegados da alta sociedade, por isso que Era Uma Vez um Renegado. Eles foram renegados da alta sociedade e a gente vê todo esse processo, porque a gente tem um período antes do pai dele ser condenado e um período depois. Antes eles eram possuidores de títulos, eles eram renomados na alta sociedade, eles eram conhecidos, eles eram desejados, eles tinham uma grande fortuna. E aí o pai deles é condenado à traição contra a coroa, né? E aí ele é morto. E aqui a gente também a gente vai ver esses protagonistas, esses irmãos, tendo que redescobrir uma forma de viver. Eles vão ter que aprender a trabalhar, eles vão mudar de bairro, eles vão sair da sociedade, da alta sociedade. E aí eles vão ter que refazer a vida deles num lugar muito mais pobre de Londres, um bairro muito mais pobre, sabe? E é muito legal ver o crescimento desses protagonistas quando isso acontece. E é muito legal, gente, é muito legal mesmo. Eu amei esse livro, tá em 5º lugar pra mim também, é um dos meus favoritos desse ano. Em 4º lugar, esse livro, eu pensei em colocar em 5º, mas a verdade é que esse livro, ele me emocionou demais, e eu acho que esse é o quesito que fez ele subir 1 ponto pra mim, e eu fiquei, tipo, ensandecida de choro. Eu chorei que nem um bebê no final desse livro, gente, que é o Antes que o Café Esfrie.
Esse livro foi meu primeiro contato com literatura japonesa, eu nunca tinha lido um autor japonês. E eu senti um pouquinho, né, da diferença do que eu tô acostumada a ler, que é basicamente autores ingleses, norte-americanos. O estilo de escrita é diferente, mas ele me emocionou de um nível, gente, de um jeito. A gente tem vários mini contos que formam a história toda. Então a gente tem alguns contos, todos os contos eles se complementam e todos eles se passam num café no Japão. E esse café chama Finiculi Funicular, uma coisa assim. E ele tem um negócio que o marketing dele é que você consegue, lá nesse café você consegue voltar no tempo. Você consegue ir para alguma outra situação que você já viveu no passado e reviver aquele momento. Só que tem uma série de regras pra você conseguir fazer isso. Então não é todo mundo que vai chegar no café que vai voltar no tempo. Você não pode sair da cadeira, é só uma cadeira que volta. Essa é a primeira regra, é só uma cadeira que volta no café. Você não pode sair da cadeira quando voltar pra lá, pro passado. Você tem que voltar pra um lugar, pra um período do passado que tenha acontecido dentro do café, pra reencontrar uma pessoa que tenha ido ao café, que já foi no café alguma vez. Você também tem que beber o café que é servido pra você antes dele esfriar, porque se o café esfriar e você não voltar pro presente, você pode ficar presa ali naquela situação do passado e não voltar pra sua vida atual. Tem um fantasma que fica sentado nessa cadeira o dia inteiro e esse fantasma só sai dessa cadeira para ir no banheiro uma vez, e é só nesse período, uma vez por dia, que uma pessoa pode escolher voltar no tempo e sentar naquela cadeira. Então, tipo, é só uma vez por dia, só tem uma brecha pra pessoa usar aquela cadeira. Enfim, tem um monte de regras pra conseguir voltar no passado. Mas a gente vai encontrar aqui no primeiro conto pessoas que mesmo assim, apesar de todas as regras, elas decidiram voltar. E outra, a regra mais importante, nada do que você fizer no passado muda o seu presente. Então mesmo que você queira voltar no passado depois de escutar todas as regras, você não vai poder mudar nada lá. Tudo que você fizer lá não vai mudar nada no que tá acontecendo hoje na sua vida. É isso, sabe? E é muito legal o desenrolar de todos os contos que tem aqui. O primeiro conto é o conto de um casal de namorados, e aí a menina escolhe voltar no tempo. Aí a gente tem o conto 2, que é um casal já casado, e a gente tem um marido que tem Alzheimer aqui. O conto 3, a gente tem a história de duas irmãs e uma coisa trágica que aconteceu com elas. E a gente tem o último conto, que é da mãe com uma filha, que tá... Enfim, eu não vou contar, porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas enfim. Eu chorei como se eu fosse uma criança de colo nesse livro, entendeu? Então, eu acho que ele merece estar acima dos maravilhosos, mas muito clichês e que não mudaram a minha vida. Esse daqui já deu uma mudadazinha, sabe? Ele já me fez pensar um pouco mais, refletir sobre muitas coisas, sobre as escolhas que a gente faz hoje e as consequências que isso tem na nossa vida. Então, eu amei esse livro. Em terceiro lugar, gente, um livro que eu tava uma vida ensaiando e prometendo que ia ler, e ele me fez lembrar de um período da minha vida onde eu tava começando a ler e as fantasias meio que me mostraram um mundo completamente novo e me fez, tipo, ficar totalmente imersa num mundo fantástico, assim, maravilhoso, que foi O Hobbit. Gente, O Hobbit foi uma das minhas melhores leituras desse ano, porque me fez sentir de novo o sentimento que eu tinha quando eu comecei a ler e quando eu descobri livros de fantasia, sabe? E foi um período muito difícil pra mim. E a leitura era o que me salvava. E nesse livro aqui, eu relembrei isso, esse sentimento de começar a ler e esquecer tudo da sua volta, sabe? Eu amei. Eu achava que a escrita do Tolkien era difícil, sabe? Pelo menos me disseram, gente, assim, me disseram que em O Senhor dos Anéis é diferente da escrita em O Hobbit. Apesar de ser do mesmo universo, é porque o Hobbit ele escreveu para os filhos dele. E isso fala no prólogo aqui desse livro. Tem uma nota do filho do Tolkien. E ele fala que o Hobbit ele escreveu para ele, né? Para os filhos dele. E
O Senhor dos Anéis já é uma escrita um pouco para um público um pouco mais adulto, né? E aí eu tô curiosa para ler a trilogia do Senhor dos Anéis, porque é uma meta de vida ler essa trilogia. Mas eu comecei com o Hobbit, eu acho que eu amei, assim, já o universo. Então, eu acho que eu vou gostar da trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu amei o universo, independente da escrita. Eu quero ver mais desse universo. Então, é isso. Eu demorei anos e anos da minha vida pra pegar o universo de Senhor dos Anéis pra ler, e finalmente estou aqui. Amei. E agora eu vou falar dos dois últimos livros dessa lista, que é o segundo e o primeiro lugar, mas antes de entrar nisso, eu queria só fazer um PS aqui, antes de falar os livros, que é o seguinte. Esse ano, eu comecei a ler muito mais não ficção e muito mais livros de crescimento pessoal, mas não tô falando de finanças, o que eu não critico, mas não é por esse lado. É mais uma questão de me conhecer, de autoconhecimento mesmo, de analisar muitas coisas da minha vida, muitas coisas que aconteceram comigo. E aí eu fui descobrindo um universo novo dentro dos livros que são para crescimento pessoal e dentro de livros voltados para a área da psicologia. E eu amei esses livros. E os livros que eu vou falar aqui pra vocês, um é ficção, mas ele foi indicado inclusive pela minha psicóloga. E o outro, ele é não ficção, mas ele me deu tanto tapa na cara que eu acho que não tinha como ele não estar no primeiro lugar dessa lista. Eu não tenho o livro físico aqui, então eu vou deixar a capinha pra vocês aqui, pra vocês verem. O segundo lugar ficou com O Cavaleiro Preso na Armadura, que foi um livro que foi indicado pela minha psicóloga e vai trazer uma história que é como se fosse uma historinha para criança. Ela é contada como se fosse uma fábula, uma história para criança. E aí ele vai falar sobre o cavalheiro, no caso o cavaleiro, né? Um cavaleiro que de tanto usar a armadura pra ir guerrear, ir pra salvar donzelas em perigo, matar dragões e não sei o que, de tanto usar a armadura, ele acabou ficando preso dentro dela. E aí ele não consegue se livrar dessa armadura mais. E é uma jornada de autoconhecimento desse personagem principal, que é o cavaleiro, o motivo pelos quais ele ficou preso nessa armadura e qual é a jornada dele pra sair da armadura, pra se livrar disso. E assim, gente, eu amei, juro pra vocês, que é um dos melhores livros que eu já li esse ano. E não é por causa da complexidade, porque ele não é complexo na forma de escrever, na escrita, né? Ele não é de difícil entendimento, ele é rápido. Ele é curtíssimo, poucas páginas. Eu li eu fui ler antes de dormir, eu li comecei 9 da noite, terminei 11 e fui dormir, entendeu? Então ele é rapidíssimo de ler. E assim, gente, ele vai abrir sua mente pra tanta coisa, pra você se entender de tantas formas diferentes, que eu achei incrível, sabe? Eu acho que é necessário, eu acho que é um livro necessário pra todo mundo. E é isso, eu achei que foi uma das leituras mais importantes que eu fiz pra mim mesma esse ano até agora. E o último livro, que é o número 1 dessa lista, é um livro que ele tem que ser livro de cabeceira da cama, entendeu? É um livro que sempre que você estiver se sentindo perdido, ou se sentindo, sei lá, desnorteado, desanimado com a vida, ou com muitos problemas, ou reclamando muito do trabalho, ou das coisas que você precisa fazer, leia Meditações, do Marco Aurélio. Esse é um livro não ficção. É um livro em que o imperador Marco Aurélio, ele que escreveu essas meditações, uma espécie de diário que ele tinha. E aí ele foi falando, olha, hoje vou fazer isso, que não sei o que, vou encontrar com pessoas que me desejam mal, eu tenho que me preparar para esse dia, que não sei o que. Enfim, gente, é um livro para você aprender sobre comportamento humano e sobre como a sua mente determina como algumas situações vão desenrolar, entendeu? Porque se você começa o dia pensando que vai ser um dia ruim, a tendência é esse dia ser ruim mesmo. E é um livro que me ensinou muito sobre estoicismo, me ensinou muito sobre aceitação, sobre felicidade, sobre a nossa ideia de felicidade, sobre expectativas e realidade.
ele me ensinou muito, sabe? E é um livro que toda vez que eu penso nele eu tenho vontade de pegar pra reler. Então eu acho que esse foi o melhor livro que eu li esse ano, até agora, né? Tô pegando aqui umas citações pra vocês darem uma olhada. Pense em seus muitos anos de procrastinação. Como os deuses repetidamente concederam a você mais períodos de graça, dos quais você não aproveitou. Agora é hora de perceber a natureza do universo a que você pertence e desse poder de controle de quem você é descendente. E para entender que seu tempo tem um limite definido, então use-o para avançar a sua iluminação, ou ele irá embora e nunca mais estará em seu poder novamente. Não haja como se você tivesse 10.000 anos para jogar fora. A morte está do seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. Se você está sofrendo com as coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder eliminar esse julgamento agora. Enfim, gente, essas são algumas frases que eu peguei rápido aqui na internet, que tem dentro do livro Meditações de Marco Aurélio. Então, enfim, esse foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu acho que é uma leitura obrigatória, sim, para todo mundo, para você se tornar uma pessoa melhor, ou pelo menos para começar a jornada de autoconhecimento, para entender qual é o seu caminho e chegar na sua melhor versão. Então, é isso. Até agora, esse é o melhor livro que eu li esse ano. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe pra vocês realmente livros que eu amei, que eu li esse ano e que eu favoritei. E eu espero ler muitos mais livros favoritados no decorrer do restinho desse ano aí. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.